falar mais um pouquinho, né? O mês começando. Então, hoje é a primeira terça-feira, né, desse mês aqui na casa. E a gente está finalizando esse capítulo, né? Hoje é os últimos itens que a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho dessa reflexão. E vamos começar, né? São 3 itens, 14, 15 e 16, onde ele começa o item 14 com essa pergunta que a gente escuta tanto, né? Quantas vezes ele fala do perdão, né? O capítulo 10 é um capítulo que traz o tema do perdão. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? E a gente tem nessa resposta de Jesus, assim, Pedro diz assim, é Pedro quem pergunta, e ele diz assim, a gente perdoa 7 vezes, e ele pergunta achando que 7 vezes já é muito. E Jesus responde o quê? Até 70 vezes 7 vezes. Imagina a nossa dificuldade em perdoar uma vez, né? E como Jesus traz isso para a gente. E aí, ele fala nas instruções dos Espíritos, são os Espíritos que estão nos orientando, né? E ele diz que a gente leve essa pergunta para uma oração que a gente pratica tanto, né? Quem não sabe aqui, a oração do Pai Nosso. E o que é que a oração do Pai Nosso diz para a gente, né? Que primeiro a gente pede perdão a Deus e a gente diz a Ele como a gente perdoa as pessoas. E a gente precisa se colocar nesse lugar. Será que a gente está pedindo perdão e que a gente está fazendo a mesma coisa, né? Porque é fácil a gente dizer, Deus perdoa, não vou fazer de novo, né? E aí, a gente faz isso com os outros? Será que é tão fácil assim? Né? Então, eu entendo que o perdão é um exercício, né? Então, assim, é uma coisa que você vai diariamente, você vai aprendendo a fazer. Né? É um exercício, é uma ação que a gente precisa praticar. E aí ele traz essa frase, eu achei bem legal, quando ele diz assim, o perdão torna a criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Por quê? Porque quando você se dispõe a perdoar, você se dispõe a não entrar no conflito, certo? Então, assim, não perdoando, você tem um sentimento ali dentro de você, né? Quando a gente vai perdoar, a gente já tem alguns sentimentos que não são muito bons. Porque a gente perdoa, geralmente, quem machuca a gente, quem maltrata, quem ofende. Então, o sentimento que a gente tem, enquanto seres humanos que somos, ainda em evolução, é normal que a gente sinta raiva, que a gente fique aflito com alguma coisa, que a gente queira revidar. Então, por conta disso, né, quando ele diz assim, se a gente procurar acalmar esse sentimento, a gente já tem uma situação onde a gente pode resolver melhor as coisas, certo? E aí, né, ele finaliza o item 14 perguntando, não está o Pai a te perdoar frequentemente? Então, se a gente tem Jesus como guia e modelo, né, que a gente siga esse modelo. Se ele perdoa tantas vezes, que a gente também comece a fazer dessa maneira, certo? Aí vamos para o item 15, onde ele fala que perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. É mais fácil perdoar quem? Um amigo ou um inimigo? É difícil perdoar, né? Mas um inimigo a gente tem mais dificuldade. Por quê? E por que ele fala que a gente se perdoa quando a gente perdoa um inimigo?
principalmente por causa dos sentimentos que a gente guarda. Né? Porque se a gente sabe que não são bons sentimentos e a gente está conservando, é como se a gente também estivesse se perdoando por sentir o que não é bom. Então, assim, é mais difícil, porque o inimigo, às vezes, a gente diz assim, tá, eu perdoo, mas eu não quero ver mais nunca na minha frente. E aí, Jesus traz isso pra gente, que existem maneiras que a gente, né, tem para perdoar. E que uma delas é que a gente perdoe com o coração. Então, não adianta você falar da boca para fora e continuar com os mesmos sentimentos e com as mesmas atitudes. E quando ele traz isso para um amigo, não existe, assim, né? No lugar que a gente está, será que existe uma amizade que nunca magoe a gente, que a gente nunca se decepcione, né? Que a gente não crie expectativas diante das pessoas. E quando essas expectativas não são atendidas, a gente não se estressa, a gente não, né, não fica assim, nossa, é meu amigo, mas... Né? Então ele diz assim, quando a gente faz isso com um amigo, tenta compreender o que é que está acontecendo e perdoa, a gente está dando uma prova de amizade. Porque nisso a amizade tende a se fortalecer, certo? E aí ele também traz assim, né, que a gente também precisa se observar. Porque aqui a gente está trazendo perdão como se pedir perdão fosse uma coisa que só o outro está errado. E às vezes não é sempre assim, né? Por isso que ele diz assim, quem sabe se descendo ao fundo de vós mesmos não reconhecereis que fostes tu mesmo o agressor. E ele usa uma palavra aqui que eu achei interessante, que é muito atual, ele diz assim, a gente alfineta as pessoas. Né? É exatamente a palavra que está no Evangelho. Às vezes, a gente até incentiva uma pessoa a fazer mal para a gente. E aí ele diz que a gente precisa estar vigilante a isso tudo. Quais são os atos que a gente está fazendo, né, para que aquela pessoa revire daquele jeito. Então, que a gente também possa se observar para poder não ser injusto com os outros. E aí ele traz que há o perdão dos lábios e o perdão do coração. E diz que o perdão do coração se mede mais pelos atos que pelas palavras. Então, o perdão dos lábios é aquele que a gente fala, né, da boca para fora, mas lá no íntimo aquilo não está acontecendo. Então, o mais importante é que a gente perdoe com o coração, porque a gente sabe, às vezes a gente perdoa querendo acalmar a nossa consciência, né? A gente finge que perdoou, mas a gente sabe que Deus sabe de tudo, né? Então, assim, Ele sonda os nossos sentimentos, Ele está sabendo se aquilo é verdadeiro ou não. Então, a gente precisa também cuidar desse ponto e sermos mais honestos com nós mesmos. O item 16, ele fala da indulgência, né, da misericórdia. E ele fala que a indulgência não vê os defeitos do outro, né? E se vê, evita falar deles, divulgá-los. O que é que ele está falando aqui? Que a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai se reportar a outras pessoas. Por quê? Se a gente está aqui, nesse planeta em evolução, tem alguém perfeito aqui que não erra nunca? Não temos, né? Então, geralmente as pessoas vão cometer erros, as pessoas têm defeitos, todos nós temos, mas o que é que a gente precisa fazer com isso? Identificando um defeito, a gente precisa colocar no jornal, né? A gente precisa dar a notícia do defeito do outro. Às vezes, a gente precisa até deixar passar. Mas ele diz que quando é necessário, se for para a melhora do outro,
a gente precisa chamar o outro, conversar, né? Explicar, fazê-lo compreender que ele precisa melhorar em algumas coisas. Isso também é necessário porque se a gente já tem um conhecimento, tem um entendimento de algumas coisas, a gente tem a necessidade, eu acho que quase que uma obrigação em tentar melhorar algumas coisas. Mas a gente precisa fazer isso com muito cuidado, né? Com o cuidado de não falar para o outro tentando humilhar, tentando rebaixar, tentando fazê-lo piorar, né? Às vezes a gente tem a intenção e, dependendo da maneira como a gente fala, as pessoas não conseguem melhorar, né? Ele fala também da necessidade da escusa da maledicência. Então, né, ele, assim, a fofoca não é uma coisa legal, né? Se a pessoa chega para você e diz assim, sabe que eu tenho uma coisa para contar? Aí a gente diz assim, não quero saber. É isso que acontece? Não. Às vezes a gente deixa tudo que está fazendo e diz, conta. E ainda acrescenta, conta logo. Conta rápido. Então ele diz que a gente precisa ser vigilante em relação a isso também, né? Porque a maledicência leva às vezes para caminhos que, né, as coisas vão aumentando e a gente vai se perdendo aí nesse meio. E aí, né, para finalizar, ele diz, sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Então, vamos tomar conta cada um da vida que a gente tem, né, que já é bem complicada, e cuidar da vida do outro com cuidado, como se fosse uma necessidade que a gente tem para colaborar com o outro na sua melhora, não para tomar conta e fazer o que não é necessário, certo? São itens curtos, né, são 3, mas eu avancei um pouco e descobri, né, nesse livro o nome do livro é Boa Nova, foi psicografado pelo Chico e o espírito Humberto de Campos. Aí eu folheei o livro e achei um capítulo, o capítulo 10, intitulado de O Perdão. Eu disse, então, é esse aqui que a gente vai dar a continuidade da nossa explanação. Então, é um capítulo muito bonito, assim. Ele começa relatando, né, a peregrinação de Jesus para divulgar o Evangelho. Então ele começa contando que Jesus saía caminhando, né, com os seus apóstolos, com os discípulos. E imagina, né, tudo a pé. Eram cidades muito pequenas, mas ele fazia aquilo tudo caminhando. E aí diz que Jesus sai e vai para Nazaré. Nazaré é onde ele foi criado, né? Ele cresceu. Ele não nasceu em Nazaré, mas ele foi criado ali. E aí Jesus chega em Nazaré e começa a fazer muitas curas, começa a consolar muita gente. E aí o que acontece? A gente acha, nossa, está fazendo tanta coisa boa, quem haveria de reclamar? E aí as pessoas começam a reclamar. Porque chegou uma pessoa que está modificando aqui o que a gente tem. Então, assim, tipo, está mexendo no que está quieto. E aí, as pessoas mais interessadas, na verdade, começou aonde as pessoas tinham mais poder. Por exemplo, os donos, né, naquela época ainda era uma época de muitos escravos, então, assim, os donos daquelas propriedades começaram a ver aqueles escravos se movimentando, falando de Jesus. Então alguém teve a ideia de dizer, esse homem está chegando
para tirar o poder que a gente tem, né? Porque se todo mundo começa a acreditar nele, pode ser que seja um impostor. Então Jesus levou o nome assim de muitas coisas. Era impostor, quer tomar o trono, né, de quem está lá no poder, inclusive de feiticeiro. As pessoas chamaram Jesus assim, ele era um feiticeiro, como se fosse um feiticeiro especial, por causa das curas que ele fazia. Imagina, né? Tinha gente que não andava, começou a andar. Tinha gente que não enxergava, começou a enxergar. Então, quem era capaz de fazer aquilo? Que poder era aquele, né, que estava mexendo com quem já estava no poder e não queria sair dali, né? Parece os dias de hoje. E aí, diante dessa história que ele conta, eu coloquei algumas coisas que eu disse, parece que é Jesus dando conselho para a gente hoje, né? Porque foi naquela época, mas uma coisa muito atual. Então, qual é a primeira coisa que Jesus faz? Ele se afasta da cidade. Ele sai de Nazaré e vai para outra cidade, porque ele viu que tinha muito burburinho por ali, né? Então, tipo assim, fake news em Nazaré. Eu vou sair daqui porque esse negócio aqui não está ficando legal. Chamou os discípulos e saiu, né? Ele foi para Cafarnaum. A segunda coisa que eu achei bem interessante é que ele começa o outro capítulo dizendo: daí a alguns dias, depois que ele sai dali do meio daquele tumulto, daí a alguns dias, ele começa a falar com os discípulos. Aí assim, a gente pensa que os discípulos foram seguindo Jesus todos o quê? Caladinhos, né? Não, a gente vai seguir Jesus, não. O livro traz que eles foram extremamente incomodados com aquele silêncio. Mas como pode todo mundo falar isso deste homem e ele não se defender? E eles foram o tempo todo no caminho falando. E eu fico imaginando, né? Jesus colocou um zíper e disse, vamos acalmar. E aí foi isso que ele fez. Daí, a alguns dias, ele começou a conversar com essas pessoas. E olha só, eram pessoas que já seguiam, que já tinham um entendimento, mas eram homens, né? Homens, eu digo assim, eram seres humanos ainda muito imperfeitos. E aí, a primeira coisa que Jesus fala para essas pessoas, lá no capítulo também diz que Filipe e Simão Pedro eram os mais agitados e eles questionavam muito, né? E aí eles perguntaram a Jesus, como é que as pessoas fazem isso? Chamam você de feiticeiro. Tem até eu até anotei aqui que ele diz assim, chamam o Senhor de servo de Satanás. E a gente revidou. Porque se dependesse do Senhor, o Senhor não ia fazer nada. Então eles estavam achando assim, eu estou abafando, né? Porque eu estou defendendo Jesus enquanto ele está calado. E aí Jesus responde, a melhor réplica é sempre a do trabalho, do exemplo, do esforço útil que nos seja possível. Então Jesus não deixou de fazer o que ele veio fazer. Ele não precisou explicar para ninguém o que ele estava fazendo. Ele foi lá e fez. Então, ele deu o exemplo, né? E foi o primeiro, o terceiro, né? Porque eu acredito que esses dois são ensinamentos silenciosos. Saiu da confusão, esperou as pessoas se acalmarem. E quando ele começa a falar, ele diz assim, fiz o que eu tinha para fazer. Eu não estava naquele lugar para brigar com ninguém. Eu não estava ali para me defender com as palavras que as pessoas estavam falando. Então, a melhor réplica é sempre a do trabalho. Aí, os discípulos continuam muito inquietos e perguntam para ele e dizem para ele, a maioria das pessoas que estavam lá estavam falando mal.
né, do que a gente está fazendo. E aí ele responde: não será vaidade exigirmos que toda a gente faça de nossa personalidade elevado conceito? Agradar a todos é marchar pelo caminho largo, onde estão as mentiras de conveniência. Né? Gente, ele está falando da vaidade, né? Que trazendo para a vida da gente, a gente utiliza sempre, né? A gente tem vaidade de querer mesmo fazer tudo para todo mundo e agradar. Ainda que a gente não queira. Às vezes a gente faz coisas que a gente não quer, né? No sentido de, vou fazer porque eu preciso agradar. Vou fazer porque, se eu não fizer, talvez o meu conceito com essa pessoa desça. E a gente não quer. A gente quer sempre estar lá em cima, a gente quer sempre que o outro olhe para a gente com um olhar de que eu posso, né? De que eu sei fazer as coisas. Então, eu achei um ensinamento assim dos mais assim que traz muita reflexão para a gente trazer para os nossos dias. E aí continua, né? Eles falam, os discípulos falam que em algumas horas da vida da gente, a gente não precisa se defender, né? Em alguns momentos que tem alguém dizendo alguma coisa errada, injusta, a gente tem que ficar calado. Aí Jesus diz assim: em toda circunstância convém que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. A gente não pode entrar numa situação e nunca mais querer sair dela, para sair dali com a razão. Então, a gente precisa dizer o que a gente pensa, isso é necessário, porque a gente pensa, né? Mas a gente não pode, como ele fez lá, né? No começo, ele está dizendo, olha, a confusão estava muito grande. Se Jesus tivesse ficado ali, não ia ter fim, não se chegaria a lugar nenhum, né? Então ele está dizendo, sem perder tempo, dê a sua opinião, mas não entre num conflito por causa disso. O próximo, ele diz assim, eu achei interessante também por causa da palavra que ele usa. Pedro diz assim, Senhor, na viagem a Nazaré, tinham alguns companheiros insuportáveis. Eu achei engraçado porque o que acontece? Ele fala de companheiros, então eram pessoas que estavam junto na viagem, mas ele estava dizendo, olha, eu não dou conta, né? Porque até essas pessoas que dizem que estão aqui com o mesmo propósito, elas estão falando mal do que a gente está fazendo. Então ele chama de insuportáveis. A gente tem, né? Quem é que não tem alguém que a gente lembra e diz, nossa, que pessoa insuportável. E aí, Jesus diz assim, edifica o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Perdoa com o coração. O que é que ele está dizendo com isso? Que as pessoas são do jeito que elas são. Né? Todo mundo tem o direito de ser como é. A gente precisa aceitar. Né? A gente não dá conta de que se todo mundo fosse igual a gente, e com um detalhe, se nós fôssemos os insuportáveis, né? Será que a gente não é insuportável na vida de alguém? Né? Então, assim, a gente fala isso achando que a gente sempre está fazendo certo. Né? E aí ele diz assim, perdoa com o coração. Porque ali ele diz o seguinte, as pessoas que estão passando por isso, talvez elas não tenham o entendimento que você já tem. Então, se elas chegam até você, elas estão precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma palavra que edifique. Então, coloca isso primeiro no seu espírito, ou seja, tenha paciência com os outros, né? Tenha um pouco de paciência
e siga perdoando. O próximo, ele diz assim, Felipe pergunta, se o inimigo, né, se vestir de lobo em pele de cordeiro, né, se ele fingir que está ali, querendo perdão e não é uma verdade. E Jesus diz a ele, a gente precisa de vigilância, né? Perdoar não significa esquecer, deixar para lá, fingir que não aconteceu, até porque a gente não esquece, a gente perdoa. O que Jesus quer da gente é que a gente não leve isso para frente como uma mágoa, como um rancor. Mas é claro que a gente não esquece. Como é que a gente esquece alguém que magoou, que feriu, que um sofrimento que a gente